Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Quem é mais real? O autor que existe apenas enquanto escreve ou o personagem que sobrevive depois que morre? Eu tô pensando sobre isso esses dias, enquanto eu revejo todas as temporadas de Supernatural. Eu já tô na 5ª. Tem tanta coisa boa e nova pra ver, eu sei. E lá tô eu revendo uma série de 2005. Aliás, esse fim de semana fez 20 anos que a série estreou, em 2005. Fazendo aniversário, então eu resolvi fazer um episódio falando sobre Supernatural, porque, eu sou dessas. E antes de vocês me julgarem, eu quero que vocês saibam que eu sinto que eu atingi um momento do luto muito importante, que é tentar ficar em paz outra vez comigo mesma. Seja lá o que isso signifique, não importa agora. Importa que eu preciso reencontrar alguns valores e algumas características que eu acho que se perderam esse ano. E eu sei que eu não vou ser mais a mesma Vivi do passado, eu nem quero isso, tá? Mas é porque certas características estão em falta e eu preciso resgatá-las. E rever Supernatural faz parte do processo, me deixa. Dito isso, eu andei pensando em várias coisas malucas. Uma é na figura do autor, que é o autor enquanto escreve, né? É uma pessoa real no sentido físico, uma pessoa que vive, respira, tem uma história de vida com datas, documentos, memórias e etc. É real no que diz respeito à nossa existência. E o personagem, por sua vez, nunca teve um corpo real, né? Ele tem uma permanência e ele pode continuar existindo na mente de cada leitor ou espectador, atravessa gerações, mesmo quando o autor já não está mais aqui, porque a gente viveu uma experiência enquanto lia, enquanto vivia a vida desse personagem. Se a gente for pensar pela ótica da memória e do legado, muitos autores se apagam do imaginário coletivo. Poucos leitores lembram de quem escreveu certas histórias, mas lembram intensamente do personagem. Tem gente que certamente sabe quem é Don Quixote, ou tem uma vaga ideia, mas não necessariamente se lembra de quem deu vida a esse personagem. E que quem deu vida a esse personagem foi Cervantes. Ou até sabe que foi Cervantes quem escreveu, mas não sabe absolutamente nada da vida desse cara. Onde viveu, onde nasceu, quem foi, se casou, se teve filhos, se lutou em alguma guerra, se teve alguma doença, como morreu e etc. E nesse sentido, o personagem pode ser, entre aspas aqui, mais real do que o autor, porque sobrevive na cultura, mesmo depois que o criador desaparece. E embora eu veja os nomes nos créditos de cada episódio do Supernatural, por exemplo, eu não sei exatamente quem escreveu aquilo tudo, mas eu posso dizer com muita convicção quem são os personagens Sam e Dean, os irmãos Winchester, porque eu conheço completamente as personalidades de cada um, os gostos, os desgostos. Eles estão muito mais vivos, até, do que muitas pessoas reais na minha existência. Isso não é muito doido? A gente pode até discutir que, enquanto escreve, o autor se funde com o ato criativo. Ele existe em sua criação, sendo ao mesmo tempo ele mesmo e todos os personagens que ele cria. Mas quando a escrita acaba, essa versão expandida do autor desaparece. Resta apenas o que foi criado e as interpretações vivas de cada um que consome aquela criação, entende? Tem uma frase na Masterclass do Dan Brown que eu fiz há um tempo, e eu lembro que ele dizia assim, que a quantidade, mais ou menos assim, que a quantidade de leitor que leu seu livro é a mesma quantidade de histórias que foi escrita. Porque, afinal, cada um vai imprimir uma história completamente diferente da outra, mesmo que venha de um mesmo texto único. E essa vida dada pelo leitor é tão real e forte quanto a vida real minha e sua, saca? E o personagem, mesmo falso, continua vivendo na imaginação do leitor. Dependendo da nossa relação com o personagem, ele ganha uma espécie de imortalidade. Veja Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Olha que lindo. Não é que o poeta seja um mentiroso.
Quer dizer que o autor pode ser os próprios sentimentos e se transforma neles. E o fingimento passa a ser uma forma de criar para existir e viver para sempre, entende? Às vezes eu me pego pensando nos atores que fizeram esses papéis duradouros e que hoje são imortais, como esses irmãos Winchester, o Jared Padalecki e o Jensen Ackles. O que eles viveram fora da série? Como é que foi a relação de broderagem entre os dois na vida real? Porque o que se sabe, né, essas coisas que a gente lê por aí, é que eles realmente se tornaram irmãos de consideração fora das telas. Cada um é padrinho do filho ou da filha do outro. Enfim, casaram também com mulheres que eram grandes amigas, ou se tornaram grandes amigas, que seja. Mas ninguém sabe realmente quem eles são. A gente que assistiu a série sabe quem são os personagens que eles interpretaram, mas nada a gente sabe da vida dos autores desses personagens. Quando eles morrerem, exceto a família e os amigos próximos, nós, espectadores, fãs, whatever, a gente não vai celebrar a vida dos autores. A gente vai celebrar, homenagear a dos personagens que ganharam vida por causa desses atores e autores. O fingimento se torna o que é real, entende? Quando algo é compartilhado, lido e vivido, ele ganha corpo. Ele se transforma em memória coletiva, em afeto, em um símbolo. Para uma ótica filosófica da vida, o real é aquilo que persiste na nossa experiência humana. Por isso que a gente sempre, pelo menos quem trabalha com livro, sempre fala, quando você lê alguma coisa, divide, compartilha com alguém, torna isso mais real e marcante do que foi apenas uma leitura e não deixa ela ser esquecida, né? Compartilha tudo aquilo que você viveu enquanto lia algo. E se o fingimento, e nesse caso a gente pode falar de um personagem ou uma cena inventada em uma série, um filme, um livro, uma mentira poética, ou até um exagero cômico, stand-up, né? Sei lá, se isso continua a provocar emoção para além dessa cena, ou um pensamento, uma ação na sua vida, então esse fingimento se torna mais real do que o fato em si. É quase como dizer que a ficção é uma realidade destilada, é uma forma de a gente dar permanência ao que no mundo seria passageiro. Pensa na quantidade de vezes que você vive uma situação, uma mesma situação que na arte a importância que se dá é outra e na vida é só mais uma terça-feira. E por viver a realidade e não uma série, e não um filme, o que a gente faz no dia a dia, seja um ato heróico ou não, tudo se perde, como lágrimas na chuva. Eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente se agarra tanto ao que nos marca na ficção, sabe? Talvez seja a maneira que a gente encontre de, através desses personagens, dar importância aos nossos pequenos e grandes atos que não conseguem encontrar espaço ou relevância na realidade, como a gente vê no mundo do cinema, né? O drama não é tão real assim na nossa vida. Tô muito maluca? Ou tem algum ponto aqui? E não, gente, eu nunca tive que salvar o mundo contra demônios, deuses e anjos rebeldes. Eu gosto de Supernatural pelo enredo, tá? Enredo, lê-se Jensen Ackles. Até o próximo episódio.